Pessoal, ainda falando sobre aquele exercício anterior, a gente tinha encontrado esse gráfico. Aqui eu vou colocar só mais algumas questões em relação ao gráfico. Primeiro, quando você for fazer o esboço de um gráfico usando as assíntotas, então além de usar aquelas assíntotas, a gente tem que tomar cuidado com a questão de interseção. Então a gente pensa assim, interseção com o eixo y. Aí você faz x igual a zero. Nessa função, se eu fizer x igual a zero, vai dar menos meio, y igual a menos meio, que é esse ponto aqui, ó. Então, por isso que ela tocou aqui, ó, entre o menos 1 e o zero, certo? Além disso, interseção com o eixo x, y tem que ser zero. Essa fração aqui tem que ser zero. Ela só daria zero se a parte de cima fosse zero. Só que para a parte de cima ser zero, o x tem que ser igual a menos 2. E o menos 2, ele zera a parte de cima, mas também zera a parte de baixo, né? Ele não faz parte do domínio. Aqui, ó. O domínio, ele não aceita nem o 2, nem o menos 2. Né? Então, por isso, ó, o 2 está aqui já pontilhado, o gráfico não pegou. Mas o menos 2, o gráfico está passando nele. Então, tem que vir aqui e colocar um ponto aberto nele. Ó, porque o menos 2 ele não pertence ao domínio. Então, por isso que não vai fazer interseção com o y. E por isso também que tem que ter um ponto aberto aqui. Ó, porque é um ponto que não pertence ao domínio da função. Então, assim a gente consegue montar o gráfico dessa função, certo? Então, eu vou fazer mais um exemplo. Nós vamos procurar as assíntotas dessa função e achar o esboço do seu gráfico. Beleza, então vamos lá, começar. Assíntota. Assíntota vertical é pensar qual é o valor de x que zera o denominador. Nesse caso, é o 1. Então, o candidato à assíntota vertical é o x igual a 1. Aí a gente calcula os limites. Tá, vamos lá. Primeiro, o limite da função quando x tende a 1 pela esquerda. Eu já vou fazer limite lateral, porque aqui não tem como a gente tirar a conclusão com x tendendo a 1. Se você colocar 1 aqui no lugar do x, vai dar 3 sobre 0. Você não consegue tirar conclusões sobre isso. Se eu colocar 1 no lugar do x, vai dar 3 sobre 0. Só que como eu estou trabalhando à esquerda do 1, tem como eu falar sobre esse 0 aqui. Ó. Pensa num valor menor do que 1. 0. Põe 0 no lugar do x. 0 menos 1 está dando resultado positivo ou negativo? Negativo. Quer dizer que aqui não é 0, é próximo de 0. E próximo de 0 por valor negativo. Mais com menos, menos infinito. Então, menos porque mais com menos dá menos. Infinito porque em cima deu constante diferente de 0. Embaixo deu 0. Isso aqui já seria suficiente para falar que o 1 é assíntota vertical. Mas também vamos calcular o limite à direita. Se eu substituir o x por 1 aqui, vai dar 3 sobre 0. Pensa no número maior do que 1. 2. 2 menos 1 está dando um resultado positivo ou negativo? Positivo. Então, aqui, ó, aqui não é 0, é próximo de 0. E próximo de 0 por valores positivos. Mais com mais dá mais, certo? E infinito porque deu constante diferente de 0 sobre 0. Então, deu mais infinito. Então, x igual a 1 é assíntota vertical. Então, só essa de cima já seria motivo para falar que x igual a 1 é uma assíntota vertical. Tudo bem? Assíntota horizontal. Então, nós vamos calcular o limite da função com x tendendo a mais infinito e depois com x tendendo a menos infinito. Aqui já não precisa nem fazer conta. Por quê? Porque, olha só, você está calculando x tendendo a infinito. Primeiro, você teria que fazer aquela ideia de colocar o x em evidência e tal. Mas o x aparece uma vez e no denominador. Então, você já pode falar que isso aqui é igual a 0. Porque a parte de cima é constante e o x aparece aqui embaixo só e uma vez. Então, você já pode falar que isso dá 0. Mas se você quiser colocar o x em evidência, pode fazer também. Certo? Não vai dar errado, não. Você vai encontrar o mesmo resultado, que é 0. E se você fizer com x tendendo a menos infinito, não tem diferença. Também vai dar 0. Então, essa resposta aqui é a assíntota horizontal. Então, y igual a 0 é o que a gente chama de assíntota horizontal. Beleza. Como a gente tem que fazer o esboço do gráfico, vamos procurar também a interseção. Interseção com o eixo y. Interseção com o eixo y é fazer x igual a 0. Se você colocar 0 aqui para x, vai ficar 3 sobre 0 menos 1, que é menos 1. 3 dividido por menos 1, menos 3. Ou seja, o gráfico vai passar no ponto y igual a menos 3. Eixo x, y igual a 0. Tem como essa função dar 0? Não. Uma fração só vai dar 0 quando a parte de cima for 0, mas a parte de cima é 3, então não tem interseção com o eixo x.
Tudo bem isso aí? Então vamos montar o nosso gráfico aí. Então vamos usar essas informações para montar o nosso gráfico. O nosso gráfico vai ficar assim. Tudo bem? Olha só. Aqui eu fiz a linha pontilhada em cima do 1, porque a gente viu que o x igual a 1 é uma assíntota vertical, y igual a 0 é uma assíntota horizontal. Então eu faço uma linha pontilhada em cima do y igual a 0. Aqui não dá para ver direito porque ficou em cima do eixo x. Olha o gráfico aqui, ó. X se aproximando de 1 pela esquerda. O 1 está aqui. X se aproximando de 1 pela esquerda é o x vindo aqui, ó. Quando o x está se aproximando de 1, o que está acontecendo com a minha função, ó? Ela está indo para menos infinito. Ela descendo aqui, ó. Ela descendo aqui, ó. Observa que ela tocou aqui, ó, no y. Que ponto que é esse do y? Aqui, ó, é o menos 3, ó. É o menos 3. Aqui eu não marquei, mas aqui é o menos 3, que é esse ponto aqui, ó. Tudo bem isso aí? X tendendo a 1 pela direita. O 1 está aqui. Imagina o x se aproximando de 1 pela direita. O que acontece com a minha função? Ela tende a mais infinito. A minha função subindo aqui, ó. Ela tende a mais infinito. Não vai tocar aqui e também não vai tocar aqui. Agora aqui, ó, x tendendo a mais infinito. É observar o que acontece com o x à medida que ele vai aumentando. À medida que o meu x vai aumentando, o que acontece com a minha função? Ela vai se aproximando de 0. A minha função é o gráfico aqui, ela vai se aproximando realmente do 0, mas não vai tocar o 0 aqui. X tendendo a menos infinito é o x diminuindo. O que acontece com a minha função quando o x está diminuindo? A minha função se aproxima do 0. A minha função é o gráfico aqui, ela vai se aproximando de 0 à medida que o x vai diminuindo. Então não tem interseção com o eixo x, como a gente viu, e a interseção com o eixo y é esse ponto aqui, que é o menos 3 aí.